Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui gravando a 13ª lição sobre o livro de Daniel, né pessoal? Como nós já estamos sentindo a tristeza de nos despedirmos do livro de Daniel já desde o capítulo 10, 11 e hoje nós vamos estudar o capítulo 12 do Daniel. Nas entrelinhas que nós preparamos para esse vídeo, nós vamos começar na seção de palavras na Torá, tratar das palavras pó e estrelas, porque o título da lição de hoje é Do Pó às Estrelas. Também nós teremos aqui no Alinhando as Doutrinas a participação do Marcos André, que ele já vai trazer para nós aqui a quarta doutrina adventista, que é Deus o Filho. E alinhando, ele vai, eu já vou adiantar um pouquinho, alinhando, ou seja, na verdade, ao tema geral do trimestre a essa doutrina bíblica. Nós vamos também falar sobre o quiasmo que está presente no livro de Daniel, mas não no livro inteiro. Fiquem espertos que, olha, só para quem realmente gosta de estudar a lição da Escola Sabatina e descobrir essas preciosidades da Palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a expressão em hebraica para levantou Miguel. O que significa, como que eles interpretam essas palavras. E também o significado das expressões de tempo, tempos, metade de um tempo, em hebraico. Vamos ver como que em hebraico estão denotadas essas palavras. Vamos falar sobre o livro da vida em hebraico e também vamos analisar as passagens bíblicas que o autor citou, o livro. Vamos ver como em hebraico, como que estão essas passagens. Vamos falar sobre ressurreição em hebraico, então a nossa lição está bastante preenchida com hebraico, e a expressão também de selamento em hebraico. Vamos falar sobre as interpretações historicistas, literal e idealistas, para vocês entenderem, encerrando toda essa questão das profecias de Daniel, e também vamos falar sobre alguns acontecimentos históricos que denotam, que marcam alguns eventos em 497, 500, a gente vai denotar aqui historicamente alguns marcos da profecia, beleza? Fora isso, teremos também aqui, claro, o comentário, teremos o Marcos no final da pergunta. Espero que você continue e que já fique o convite, pessoal? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque daqui a pouco vamos iniciar uma nova série de mais estudos sobre a Palavra de Deus e o próximo trimestre também, com certeza, temos muito a aprender. E chegamos aos 7.000 inscritos. Parabéns pra gente. Isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Falta 3.000 para atingir 10.000 e a gente usufruir de alguns recursos que a plataforma oferece para os canais com 10.000 inscritos. Beleza, pessoal? Mas por enquanto, então, chama a vinheta. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos então no conteúdo do canal aqui dessa última lição, dessa terceira lição desse trimestre, nós temos aqui alguns comentários e queremos agradecer pelo apoio de vocês. Como nós falamos antes da vinheta, atingimos 7.000 inscritos. Muito obrigado, pessoal. E graças a vocês, graças aos comentários, aos likes que muitos colocam aqui, não comento, mas sempre dou like. É isso aí, pessoal. Quero aqui nomear alguns comentários, e quase todos que nós temos nesse momento, O Crispim Elcio, agradecendo aqui, que Deus nos abençoe. Carlos Souza, sinto convencido de que esta é a melhor linha interpretativa do capítulo 11. Que bom, Carlos. Sandra Bittar, sempre comentando conosco lá, meninos, muito agradecida. A Vera Lúcia também sempre comentando conosco. Letícia Marques, Peterson Valber Silva, Adriano Alencar, sempre comentando, falando que não comenta, mas sempre dá like. É isso aí, Adriano. Saskia Câmara comentando conosco. Valdemir Silva, inclusive ele explicou por que a família dele tem um monte de W. Se você quiser saber lá, o nome dele é com V. Ele explicou, legal. Obrigado, Valdemir, por ter nos dado. Valdemir com V. Com V e a família toda com W. Valeu, pessoal. O Prado Inox, que na verdade se chama Michel. É isso aí. Ele desafia a gente. Vocês vão lembrar? Não, eu vou lembrar. É o melhor amigo do Ricardo. Isso, meu brother lá que está em Jacksonville lá. Se estiver assistindo, duvido muito. E ele fala aqui, aproveitando esse relacionamento que nós temos aqui com os comentários, o Michel pede para a gente enviar um abraço para a família dele, os filhos, Mateus, de 12 anos, Miguel, de 8, e o Pedrinho, de 1 ano e 8 meses, tá? E também para a esposa Andréia. E pelo visto eles só sabem fazer menino, Sim, o Mateus, o Miguel, o Pedrinho e a Andréia, um abraço para vocês todos. Olha, que bom, a gente vai conhecendo até a família aqui dos inscritos do canal, mas isso é muito legal, pessoal. Ele tem um comentário bastante extenso lá que o Michel colocou, quem quiser conferir integralmente. Só para o pessoal entender, eu lembrei o nome porque o meu amigo, meu brother que está nos Estados Unidos chama Michel, é o mesmo nome. Isso.
Um dia, se não aqui no céu, nos conheceremos todos. E os né? dois Michels vão se encontrar. Os dois Michel, exatamente. Márcio Phillips também, né? Parabéns, amigos queridos. Admiro, aprendo muito com vocês. Que bom, Márcio, que você comentou, expressou o que você sente do canal. Denis Wilson Bizarri, fui até o fim. Muito obrigado pelo estudo, dedicação. Wagner Barros, parceiro do canal, começando a ver, já deu um like. É isso aí, Wagner. Ariel José dos Santos também fala que a empolgação e a paixão com que o Alexandre fez a exposição e as explicações foi algo à parte, né? Foi impressionante. Tava animado. Né? E realmente ele fala assim, é isso mesmo que a gente sente quando a gente descobre, quando Deus responde algo que a gente estava esperando. Jaqueline Reire, que ensinamentos ricos. Alberto de Oliveira, obrigado pelo vosso trabalho, admiro muito a humildade e sinceridade. Dorothy Mota, sou nova, inscrita e amei estudar a lição com vocês. Seja bem-vindo, Dorothy, né? Armstrong também comentou, né? Quase que o Lúcio bate as 2 horas no último vídeo, realmente, né? Lu Leona. Mas a Thaís ainda tá com o recorde. Tá, mais de 2 horas. Acho que 2 horas e 17. Lu Leona. Obrigado, pessoal. Foi um capítulo complicado. A Lu comenta aqui, realmente, Daniel 11. Vitor Giovanni, feliz sábado. Vera Lúcia novamente. Valdemir comentando. Leandro Padilha. Edilza Nascimento, parceira. Carlos Souza. Esmeralda Viana, minha sogrinha. Ilza Viana, que também é... Teve uma pessoa que reclamou que você não comentou o nome dela. Então foi outro comentário, no outro vídeo. E o André Ricardo... A Ilza Viana é parente da Esmeralda Viana? Não, a minha sogra, a Ilza é lá do Rio de Janeiro, da Central do Rio de Janeiro, que já apareceu aqui no canal. Mas às vezes sua sogra tinha uma irmã no Rio de Janeiro. Não sei a família. O André Ricardo, né, ele é novo aqui, ele fala o seguinte aqui, sobre Daniel 11, ele já comentou até com o pastor, acho que Elias, Elias. Pastor Elias, ele pede um e-mail para mandar os estudos e aí outro já comentou, quero esse estudo. Ô André, eu recomendo você participar dos grupos do WhatsApp, o link está aqui, você pode entrar lá no grupo, Ver se você consegue divulgar o material para todo mundo. Manda o seu material lá. E a gente recebe inclusive. E todos, tá? Se não, existe um e-mail, né, lucio@valentim.com.br, que aí a gente se comunica, eu tenho os dos meninos aqui também. Valdemir Silva, né? Minha caixinha da dúvida ainda não está muito esclarecida, ele comenta. Vai ver mais vezes o vídeo? Sim, ou uma hora, ou talvez daqui a um ano Deus responde melhor. Saskia Câmara, Vera Lúcia César, Wagner Veras e canal do Hinos Adventista. Muito bom, gosto muito de assistir. Pessoal, Esse aqui? é a Vera Lúcia, né? Tá. Ela já comentando sempre. Obrigado, pessoal, pelo seu comentário. Eu gosto particularmente desse momento, é um momento assim da gente se conhecer, de ver a fotinha de vocês aqui e ver o que vocês estão achando. Ver que as pessoas que assistem são pessoas reais, que existem não são robôs, mesmo, não são robôs, Não são robôs. Então, assim, para nós é muito gratificante. Eu sei que isso estende um pouco mais esse vídeo nosso aqui, quase 2 horas. Mas eu espero que vocês compreendam, e aqueles que não curtem muito, né, do blá blá blá, cliquem aqui, né? Com o corona e a quarentena, o pessoal vai ter tempo para assistir vídeo agora. Vocês perceberam que nós estamos mais distantes da câmera, né? É porque a gente está tentando manter essa distância. Nossa cidade em Campo Mourão também está aqui, né? Com essas atitudes para se precaver aí da contaminação. Estamos tentando manter não 1 metro, mas... E a esposa do Lúcio está tentando proibir ele de participar. Ela deu um pito na gente, porque a gente veio e gravou. Porque a cidade, né, como as de vocês devem estar, tá um deserto, cada um na sua... Mas pessoal, o corona é sério, não fiquem em aglomerações, tá bom? Aglomerações de mais de 10, 20 pessoas já são recomendadas aqui no... e aqui a gente tá com álcool gel, a gente manteve a distância aqui durante a preparação. E tá todo mundo em quarentena aqui. Então aqui daqui a pouco eu saio daqui, aqui fica mais espaço, pessoal, vamos, né, aproveitar esse momento que Deus nos deu para ver que o mundo para. O mundo, por causa de um negocinho lá nos Cofundó do Brejo, para. Então os eventos finais aí estão mais claros. Vamos ver se a natureza vai ter uma trégua. Mas beleza, chega de... Né, de corona, você está cansado de corona. Vamos lá, vamos às entrelinhas, mas vamos começar com palavras da Torá. Né? Vou dar um recorte aqui mais perto para você e daqui a pouco teremos então palavras da Torá. Gente, lição 13, do pó às estrelas. Então eu ainda não estou muito animado, não tem pictografia ainda, tá, gente? Palavras da Torá. Pó, a palavra que nós vamos encontrar no livro de Daniel, afar, significa poeira, terra, pó, areia ou cinzas. Estrelas kohav, seria estrelas. Vamos lá, os próximos slides. Próximo slide, já faço a chamada aqui. Né? Agora nós teremos então a participação do Marcos André.
alinhando não só a lição, a 13ª lição, mas alinhando todo o trimestre as doutrinas bíblicas. Então agora é com você, Marcos. Olá, amigos do canal Entre Linhas, chegamos à lição número 13, a última lição desse trimestre, e eu espero que, como eu, você tenha aprendido muito sobre o livro de Daniel durante esses 3 meses e principalmente aprendido sobre Jesus nas entrelinhas do livro de Daniel. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que a gente sempre traz uma doutrina que aparece nas entrelinhas da lição. Nessa semana eu quero trazer uma doutrina que apareceu nas entrelinhas de todo o trimestre, que é a doutrina número 4, Deus o Filho. Sempre que Daniel, seus amigos ou mesmo a nação de Israel precisou, Jesus apareceu como a solução definitiva para as dificuldades. Por isso, Jesus, durante todo o livro de Daniel, ele aparece como personagem principal, como sendo aquele que vence as batalhas por Daniel, por seus amigos e pela nação. Tudo o que nós sabemos sobre Deus foi revelado de 3 formas: revelação geral, revelação especial ou revelação pessoal. Sobre a revelação geral, lemos no livro de Romanos: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Também lemos no livro de Salmo: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. Esses textos nos mostram que todas as pessoas do mundo têm algum tipo de conhecimento de Deus. Esse conhecimento ele se dá através da natureza, através das coisas criadas. O livro de Romanos, inclusive, diz que esse conhecimento é suficiente para que elas sejam julgadas e consideradas indesculpáveis. Esse conhecimento nós damos o nome de revelação geral. Outra forma que temos para conhecer sobre Deus é na revelação especial. E disse: ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Também vemos no livro de Amós: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, quando Deus se revela de maneira especial a uma pessoa, a uma família, a um povo, ele está dando uma revelação especial. A Bíblia, por exemplo, é uma forma de revelação especial. Também temos a forma mais clara que Deus escolheu para falar com o homem, que é a revelação pessoal. No livro de Hebreus lemos: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, o qual, sendo o esplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Então, Cristo é a revelação mais clara de Deus. Moisés também recebeu revelação pessoal de Deus. Olha só o que está no livro de Números. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Como vimos, Jesus é a revelação mais clara de Deus. Por isso, quando nós lemos as histórias, como Jesus tratava as pessoas, como ele se relacionava com as pessoas, como ele agia nas situações do dia a dia, nós estamos conhecendo o próprio Deus. E até mesmo pelo fato de Jesus Cristo ter se entregado por nós na cruz do Calvário, nós conhecemos mais sobre o amor de Deus. Agora nós vamos falar um pouco sobre a divindade de Jesus. Eu disse que ia falar sobre Jesus, mas comecei falando sobre Deus. Será que nós realmente temos textos conclusivos na Bíblia que provam que Jesus Cristo é o próprio Deus? No Antigo Testamento vemos várias profecias a respeito do nascimento de Jesus. Uma delas está em Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Em Miqueias capítulo 5, verso 2, lemos: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel,
cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, Jesus recebe um atributo que é de Deus, eternidade, somente Deus é eterno. No Novo Testamento também encontramos muitos textos a respeito da divindade de Cristo. João 1, verso 1 diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." O Verbo aqui é Jesus, como podemos ver no verso 14 desse mesmo capítulo. Também vemos no livro de João: "Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes de Abraão existir, eu sou." Se nós compararmos com Êxodo, no capítulo 3, verso 14, vemos que eu sou é como Deus chamava a si mesmo no Antigo Testamento. No livro de Atos lemos: "Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue." Ou seja, o sangue derramado na cruz foi o sangue de Deus, ou seja, Jesus é Deus. Também vemos em Hebreus: "Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino." Também encontramos na Bíblia alguns atributos que são exclusivos de Deus, atribuídos a Jesus. Em Colossenses 2, verso 3, diz que ele tem todos os segredos da sabedoria, ou seja, é onisciente. Em Mateus 28, verso 20, ele mesmo diz que estaria conosco todos os dias, com todos nós em todos os lugares. Então isso é onipresença. Também encontramos em Mateus 28 ele falando sobre a sua onipotência. "Toda autoridade me foi dada." Imutabilidade, Hebreus 13, verso 8, diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E também em Colossenses, verso 1, 17, diz que ele é eterno. Santidade, Lucas 1, verso 35 e 1 João 3, verso 16, onibenevolência, que também é uma característica exclusiva de Deus. Uma das coisas mais difíceis de se conciliar dentro da teologia é o fato de que Jesus, tendo todos esses atributos divinos, ou seja, onipotência, onisciência, onipresença, ainda assim ele tem experimentado as nossas fraquezas. A Bíblia diz que Jesus Cristo experimentou limitações como a fome, a sede, o cansaço. Diz que ele dormiu e até mesmo morreu, algo que como Deus ele não poderia fazer. A Bíblia também diz que ele crescia em sabedoria. Como que um Deus onisciente pode aprender, pode crescer em sabedoria? Também crescia em graça, o que entra em contradição com a sua santidade, a santidade de Deus. Assim podemos ver claramente que verdadeiramente Jesus Cristo se tornou um ser humano. O apóstolo João diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." A união entre o divino e o humano é chamado na teologia de união hipostática. Isso ainda é um mistério dentro da teologia, no entanto nós temos um verso na Bíblia que pode ser muito esclarecedor. "Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana." Esse verso diz que Jesus Cristo se esvaziou da sua divindade. A teologia não consegue explicar muito bem o que isso quer dizer. Talvez só na eternidade vamos descobrir realmente o sentido dessas palavras. No entanto, o que precisamos saber é que Jesus Cristo é plenamente Deus. O apóstolo Paulo diz que nele habita toda a plenitude da divindade. Também precisamos compreender que ele foi 100% humano, com todas as limitações humanas, e experimentou todas as nossas fraquezas. No entanto, ele jamais pecou. Nesse verso onde o apóstolo Paulo fala das nossas tendências pecaminosas, ele usa a palavra semelhança para falar de Cristo, porquanto que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne, ou seja, Cristo é apenas semelhante a nós, porque ele não tem as mesmas tendências que nós. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que em tudo foi tentado,
mas sem pecado. De Cristo jamais pecou e jamais teve inclinação para o pecado. O verso 16 de Hebreus 4 diz: Cheguemos, pois, com confiança ao trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Portanto, assim como no livro de Daniel, Jesus Cristo vem, interfere, muda o rumo das batalhas, assim também na nossa batalha contra o pecado, ele veio, interferiu, venceu e decreta a sua vitória a cada um de nós. Por isso, nós podemos confiar que na vitória final nós estaremos ao lado de Cristo. Que Deus nos abençoe. Eu espero que você tenha gostado desse estudo e no final nós voltamos com as perguntas para a discussão. Bom estudo para todos vocês. Valeu, André. Valeu, parceiro, aí, durante todo esse trimestre. Vamos ver se nas nossas reuniões administrativas, como a gente vai fazer no próximo trimestre aí com essa quarentena. Segue, então, agora sim as entrelinhas diárias. Ricardo, na ponta da linha, sábado. Vamos lá, gente. Assim como Daniel e seus companheiros permaneceram fiéis e não fiel, como está ali, um pequeno erro de português, devemos também permanecer. O autor da lição vai destacar no sábado muito mais essa questão da mensagem, vamos dizer assim, moral, da aplicação para os dias de hoje. Ele está fazendo o fechamento do livro, de certa forma. Sim, e tentando fazer uma aplicação mais para nós, mais para o cotidiano, para a vida cotidiana. Mais pastoral, né? Mais pastoral, exatamente. Lúcio, lê a escritura pra gente. Daniel 12:1 e Daniel 12:2 diz assim: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, nós vamos ver esses dois versículos, Daniel 12:1 e Daniel 12:2, nós vamos ver nos outros dias da semana. O autor vai repetir. Isso. Mas então, por que está aqui na lição do sábado? Como nós já falamos, a abordagem do sábado é uma abordagem mais pastoral. Então, esses dois versículos, a intenção do autor de puxar para cá, é para justamente ele pontuar a questão da esperança na ressurreição, esperança na vida eterna. Na proteção de Deus no juízo final. Exatamente, proteção de Deus no juízo final. Lê lá, Lúcio. Daniel 12:3. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Isso aqui, de novo, covado, que eu falei. Essa questão dos entendidos, gente, nós já vimos semana passada, nós vamos recapitular melhor mais para frente, essa questão da justiça aqui também. Bom, primeira coisa, gente, nós vamos analisar aqui também, na entrelinha que a gente trouxe do sábado, o Lúcio já falou que é a questão do quiasma, no livro de Daniel. Lembramos que paralelismo, tem tipos de paralelismo. Existe um paralelismo que é chamado paralelismo por extensão. O que é o paralelismo por extensão? Você pega o livro inteiro, você pega as ideias do livro inteiro e elas estão em paralelo. E existe um paralelismo específico chamado quiasmo, é em forma de X, onde a primeira parte se relaciona com a última, a segunda com a penúltima, e a terceira com a penúltima, e tem um ápice ali no centro. E no livro de Daniel, muitos interpretam que a porção aramaica está em estrutura de quiasmo. Legal, sim. Mas é a porção aramaica. A porção, gente, hebraica, nós temos lá o versículo 1, ele está escrito em hebraico. Aí nós temos o capítulo 1 está escrito em hebraico. Isso. Até um tanto. E um pedacinho do 2. E daí depois nós temos 8, 9, 10, 11, 12 também está em hebraico. Então nós temos o que? Olha aqui, ó. O livro foi escrito na sequência, hebraico. É o capítulo 1, daí vai até o 2, 4. Tudo em hebraico. Depois aramaico, a gente tem capítulo 2, 4 até o 7, 28. Depois de novo volta para a porção hebraica, que nós temos lá no capítulo 8,
daí versículo 1 até o capítulo 12, versículo 13, ou seja, até o final. Isso, de certa forma, já é uma estrutura de quiasmo, né? Isso, mas nós Porque a encontramos... gente tem hebraico, aramaico e hebraico. Sim, hebraico, aramaico e hebraico. Mas nós encontramos essa estrutura de quiasmo no sentido dos assuntos na porção hebraica. Aramaico. Quem identificou isso? William Shea. Ele fala que capítulo 2 e capítulo 7 estão num paralelo de quiasmo. Veja que o primeiro com a primeira parte com a última. Trata sobre os impérios do mundo. Aí, capítulo 3 e o capítulo 6 também estão em quiasmo. Perseguição no exílio. Que é a estátua e a cova dos leões, né? Perseguição no exílio na Babilônia. Aí, do capítulo 4 e do capítulo 5 tratam do juízo divino contra os reis. Aí é a loucura de Nabucodonosor e Belsazar caindo do reino dele. Exatamente. Interessante. E daí nós temos aqui, gente, Afar, já falei, é poeira, terra, pó, areia ou cinza. Kohav é estrela. Vamos lá, vamos para o próximo dia da semana, e nós vamos perder muito tempo com quinta-feira, o dia de quinta-feira, então vamos Então vamos lá, domingo. Miguel, no nosso príncipe, na ponta da linha, Ricardo. Miguel é Jesus Cristo. Ponto. Ponto e vírgula. A expressão hebraica nesse tempo refere-se a 1798, lá em Daniel 11, do versículo 40 a 45. Interessante que é o momento que a gente terminou a profecia de Daniel 11, né? Sim. Quando a gente, interpretando Daniel 11, a gente chega no final de Daniel 11 entendendo como sendo o período de 1798, Revolução Francesa e período Ou napoleônico. seja, ele fala que essa expressão, que Miguel se levantará, e essa expressão nesse tempo, quando que ele levantará? Ele fala que essa expressão que nós encontramos no versículo, nesse tempo, se refere a 1798 como marco inicial e vai até a ressurreição dos mortos, em Daniel 12:2. Aí nós temos aqui a expressão, e ele fala o seguinte, que a expressão levantar-se denota duas coisas. Ele fala que denota uma ação militar e que denota também um juízo, uma ação judicial. Voz do além, lê lá pra gente Daniel 12:1. E naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde de que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Bom, vamos lá. Primeira coisa aqui, temos algumas expressões de tempo que nós já vamos primeiro que tratar. As primeiras coordenadas de tempo, nós temos aqui, isso aqui é elemento prefixal, é uvaet, elemento prefixal. A palavra é et. Et, tempo, época, era, período ou estação do ano. Depois nós temos aqui o levantará. O próprio autor da lição, ele... Como que se pronuncia isso aqui? É Yahamod? Não. Yahamod. Yahamod. Levantará. Só que essa não é a palavra. Esse Ya é elemento prefixal. A palavra é amod, que vem de amad. Amad seria parar, ficar de pé, levantar-se, manter-se, preparar-se para, avaliar, valorizar, resistir ou apresentar. Então vamos analisar algumas coisas aqui. Parar. Que palavra, que doutrina, vamos dizer assim, nós podemos encontrar aqui dentro, tentar jogar aqui dentro. Nós entendemos a doutrina, o Marcos já fez lendo com a doutrina, né? Mas vamos trazer uma. Do santuário. Se levantará Miguel. Ele terminou, ele parou. Parou o quê? Serviço no Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim, Santo dos Santos, interrompeu, cessou, parou. Ficar de pé. Lembra que ele fala aqui uma questão militar? Ou seja, ele se preparando para a peleja. Se preparando para ir para a guerra. Ficar de pé, levantar-se. Manter-se. Manter-se. Preparar-se para. Preparar-se para o quê? Para a volta. Para a volta. Segunda vinda. Avaliar. Juízo investigativo. Juízo. Valorizar. Juízo. Resistir. Militar. Ou intercessão. Também. E apresentar-se. Tanto o juízo quanto a questão do militar. Apresentar-se tanto para a guerra quanto para a sentença, a intercessão, a condenação, a absolvição. Tá. Bom, vamos lá, continuando aqui, outra palavra que eu trouxe aqui, o tempo de angústia. O tempo aqui é et, de novo, já falei o que é, e a expressão sará.
Sará significa desgraça. Então é o tempo de angústia, mas pode ser tempo de desgraça. Tempo de aflição, tempo de angústia, tempo de calamidade, tempo de infortúnio, tempo de dificuldade, tempo de problemas. Inimiga, a mulher rival na poligamia. Então também, escatologicamente, podemos juntar aqui com a questão do livro do Apocalipse, que existia primeiro uma virgem e depois vem a prostituta. Você tem que pensar que a poligamia implica casamento. Casamento seria uma mulher rival sem poligamia. Sim, claro. Não, claro. Estas conexões que nós estamos fazendo não significa propriamente que são conexões que nós temos como regra. Fazer um léxico doutrinário. Exatamente, vamos fazer um léxico doutrinário. Não. Inclusive nós vamos explicar hoje, e até por isso que eu estou fazendo essa introdução aqui, o que é dedução e o que é escritura. O que é dedução a partir do texto bíblico, o que é o enunciado bíblico. O que é dedução do enunciado bíblico, o que é o enunciado bíblico. Isso que nós estamos fazendo ludicamente aqui não é regra doutrinária. Em algumas ocasiões é possível identificar que o autor do texto estava fazendo uso disso para uma finalidade. Então nós não podemos aleatoriamente, sem outra gama de fatores que corroborem para isso, fazer análises dedutivas de todas essas expressões hebraicas sem um critério. Lembra que nós fizemos lá no Daniel 11? Nós não gostamos que fosse feito o quê? Que se mudasse critério. E o porquê que eu estou falando isso? É muito comum isso, a gente fazer isso no nosso meio. Vamos falar de trindade. Utilizamos um critério interpretativo. Utilizamos o critério interpretativo com relação à palavra errada. Utilizamos o critério interpretativo com relação à palavra Elohim. Vamos falar da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Não utilizamos o mesmo critério interpretativo do texto hebraico. Por quê? Porque eu tenho a minha doutrina de preferência. Eu não vou atrás do texto para tentar encontrar. Eu não tenho calma, eu quero encontrar uma justificativa no texto para aquilo que eu acredito. Eu não quero entender o texto para construir aquilo que eu acredito. Ou até coisa pior que isso, né, Ricardo? Abrir um parênteses aqui, uma coisa que eu acho ainda pior do que isso, porque nesse caso o Ricardo fala se tem uma doutrina e às vezes de uma forma até de boa vontade a pessoa acaba distorcendo o texto para que o texto se encaixe melhor na doutrina que ele quer proteger. Mas é diferente quando as pessoas começam a pegar teorias conspiratórias mirabolantes que elas tiraram do arco da velha e torcer sentido de texto, torcer explicação de texto, para que se enquadre agora o texto na teoria mirabolante dela. Então eu acredito que vai acontecer isso e aí eu mudo todo o sentido de interpretação da profecia para se encaixar na minha teoria mirabolante do que vai acontecer. Isso para mim é um problema de muita gravidade. Exatamente. E por que nós estamos falando isso, gente? Porque aqui na lição de domingo vai falar de várias expressões, por exemplo, filho do homem na porção aramaica, o Barenash, na porção hebraica, o Ben Elohim. Vai falar sobre o Atik Iomaiá, que é, ou seja, o ancião de dias. Se nós formos, vou falar um pouco do ancião de dias. Se nós vamos procurar o texto, o original, nós temos Atik, seria escolhido. Poderíamos fazer uma associação com o Mashiach, com o Messias, porque o Messias é o ungido, é o escolhido. E também significa elevado. Poderíamos fazer uma associação com o Pai. Se você vai no Grande Conflito, a Ellen White diz que o ancião de dias é o Pai, e ela cita inclusive um salmo. Só que o texto hebraico, o elevado não poderia ser Cristo sendo elevado diante dos homens? Poderia também, perfeitamente. Então existe essa ambiguidade. Também existe essa ambiguidade no Atik Iomaiá. Agora, existe essa ambiguidade não só aqui. Por quê? Nós encontramos, por exemplo, Yahué foi transpassado. Nós encontramos isso no Velho Testamento, encontramos lá
em Isaías. Mas quando? Daí nós defendendo a Trindade, defendendo a natureza divina de Cristo, falando que Yahvé é o Messias, e pegamos essa ambiguidade para defender um ponto da Trindade. Naquela passagem, mas ele foi transpassado pelas nossas Exatamente. moído pelas nossas iniquidades. Agora o que acontece, gente? O Lúcio vai voltar para cá um pouquinho e vai trazer nosso equipamento para facilitar o entendimento, tá bom? Vou fazer uma parábola aqui. Vamos lá. O Lúcio vai simbolizar para a gente a base escriturística. O Alexandre vai simbolizar para a gente a lanterna. A lanterna que essa lanterna não é o Espírito Santo, tá, gente? Essa lanterna aqui que eu tô falando, o Alexandre vai ser a dedução lógica do homem, tá bom? Então vamos lá. Pode ser uma lanterna e pode ser um óculos também, né? Pode ser as duas coisas. Isso, vamos pegar o meu óculos aqui, que vamos colocar. Então o meu óculos vai ser outro símbolo, que eu vou ser o terceiro símbolo. O meu terceiro símbolo é o conceito pré-concebido, aquilo que eu tenho, tá? O conceito pré-concebido. Com relação à divindade, dentro da igreja, até dentro da igreja a gente vê, oficialmente não. Oficialmente nós somos trinitarianos, ponto, fim, tá? Mas o que acontece? Dentro da igreja existe um discurso trinitariano politeísta e existe um trinitariano monoteísta, certo? Em razão de quê? Em razão de preconceito. A pessoa pegou Ellen White, leu uma batalha dela contra Kellogg's. Por quê? Porque Kellogg's defendia um panteísmo. Que é outra coisa. Exatamente. Que tipo de divindade que ele defendia? Que os seres eram Deus. Não só isso, mas os seres eram abstratos. Eram idealizados, eram pessoas abstratas. É um Deus e 3 pessoas, mas pessoas abstratas. Tá, então ela era absolutamente contra isso, inclusive contra a visão, uma visão do primórdio da igreja, até de Tiago White, alguns falam isso. Só que essas pessoas pegam essa passagem para defender uma trindade politeísta. 3 preconceitos doutrinários. Preconceitos, não é preconceito no sentido de discriminação. É conceito prévio. Isso, conceito prévio. Primeiro, você vai identificar com a seguinte pergunta esse conceito prévio, esse óculos da pessoa na hora de ler. Tá? Você vai verificar como. Faça a seguinte pergunta. A divindade é um ser divino que parece 3? Isso não é trindade, tá? Isso é um unicismo. Isso é unicismo. Isso a gente encontra inclusive no judaísmo. 3 seres, ou melhor, são 3 seres divinos que parecem um. Isso é uma trindade politeísta. Por quê? São 3, ou seja, polideus, ou seja, é mais de um Deus. Só que eles aparentam ser um. Ou seja, é uma aparência de unidade. E daí a outra é o seguinte: é um ser divino em 3 pessoas. Isto é uma trindade monoteísta. Como é que pode? Porque eu sou um ser e sou uma pessoa. Mistério. Aí é onde entra o mistério. Quem tenta decifrar esse tipo de coisa, desculpa, mas é doido. A teologia, já existe aquela crítica de que ela é uma linguagem descritiva do indescritível. Mas óbvio, e não deixa de ser verdade. Mas existem pontos em que a base escriturística não oferece resposta. Então eu uso o meu óculos. Vamos lá. Primeiro óculos é um ser divino em 3 pessoas, que é aquela trindade monoteísta. Eu pego todos esses textos, junto todos esses textos. Olha só, é um Deus só. E eu consigo encontrar uma base lógica. Vai lá, Alexandre. Consigo encontrar uma base lógica que harmoniza tudo isso. Ilumina a luz da minha... Tranquilo. Eu não vou fazer texto, passagem bíblica, e depois eu vou citar essas passagens. Tá? Não vou fazer passagem bíblica brigar com passagem bíblica. Aí agora eu pego outro aqui. Aí eu digo que
são três deuses que parecem um. Aí bota de novo, Alexandre. Trocou a lâmpada. Aí eu vou fazer brigar. Passagem brigar. Que passagem que eu vou fazer brigar? E agora eu vou dizer. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel. Nosso Deus é único. Se a gente vai para o hebraico, gente, Yahweh é o nome do Eterno, tá? Significa o quê? Lá no Shemot fala, eu serei o que eu serei. Então vamos mudar agora? Ouça Israel. Eu serei o que eu serei, nosso Deus. Eu serei o que eu serei, um. Yahweh é uma palavra que vem do verbo hayá, que significa ser ou estar. Aí se pega aquela passagem, abandona o homem, sua família, e cola com a mulher e serão uma só carne, para dizer que é a mesma coisa. Só que lá não é, sabe por que não é a mesma coisa? Porque lá tem um lamed, é le bazar errad. Este lamed é um prefixo que conectado ele significa para aquela direção, é para o ou para a. Então vocês serão ou existirão para carne única ou para carne primeira, porque Had também significa primeiro. Então tem um para. Se por um acaso fosse a mesma estrutura verbal aqui, teria um lamed na Shema e não tem esse lamed. Outro ponto. Quando a gente vai para Isaías 65, fala assim, deixa eu ver se eu me lembro. Ani Yahué, Veim Ot Zulati Oim Elohim. O que significa isso? Eu sou Yahué, lembra do Yahué, do verbo Hayá? Não há Elohim fora de mim, fora de Deus, fora de Elohim não há. Eu sou Yahué, fora de mim, além de mim, não há Deus, não há Elohim. Ah, mas Elohim é plural. Gente, Elohim é plural, significa Deus, eles. A interpretação é Deus, eles. Lembra lá da Shema? Então nós temos lá, na primeira parte da Shema, a unidade. Yahué, a pluralidade, desculpa. Yahué, nosso Deus, eles. Yahué é um. Então tem pluralidade e tem singularidade. Mas Isaías fala que não há fora dele. Então, essas passagens estão tratando de Elohut. Estão tratando de divindade. Então existe uma Elohut, aí alguns usam a expressão Gaunim. Pasmem vocês agora que existem, não são trinitarianos, Filo de Alexandria e Rashban. Filo de Alexandria é um judeu do tempo de Cristo, é helenista, tem coisas que a gente não concorda. Rashban do tempo medieval. E quando eles interpretam, vão ler Abraão, aqueles 3 visitantes de Abraão, sabe o que eles falam? Os 3 visitantes de Abraão é Yahué. Tangível. São 3. Ele teve uma visão 3. Alguns ainda falam, um poderíamos chamar de Elohim, outro de Yahué e outro de Adonai. Então, eles dizem que Abraão, inclusive as farinhas de trigo que foram feitas para fazer para cada um, foram feitas 3 farinhas, estão simbolizadas na festa da Hag Massot, as 3 maçotes de Pessa, as 3 massas de farinha de Pessah, simbolizam, aí eles entendem que são 3 manifestações do Eterno. Agora, Ellen White, que é trinitariana, e acredito eu, lendo Ellen White com meu óculos, tá gente? Que ela é trinitariana, não politeísta, ela é trinitariana monoteísta. Lendo Ellen White e lendo o texto bíblico também, entendo que o texto bíblico é trinitariano monoteísta, não politeísta. Ellen White
interpretando esta passagem, ela fala que outra coisa. Ela fala que um era Deus, o próprio Deus e o Filho, e os outros dois eram anjos. Então, se ela quisesse falsificar alguma coisa para favorecer a Trindade, o que ela falava? Não, um era Deus do Pai, outro era Deus do Filho, outro era Deus do Espírito. E ela não faz isso. Ela não faz isso. Mas, por quê? Há mais uma coordenada para eu acreditar na sinceridade de Ellen White e na atuação do Espírito em Ellen White, e desacreditar na sinceridade de muitos que leem Ellen White e tentam criar defesas para essa trindade politeísta. Eu confesso que sempre tive problemas com trindade, porque eu achava que toda trindade era politeísta. Devagarzinho fui vendo o livro do Rodrigo Silva, que me deu um pouquinho mais de tranquilidade. Vi um vídeo, está na internet, é muito tempo, gente. São 4 vídeos, cada um 1h30, parece os vídeos de Entre Linhas. Então, tem que assistir na velocidade 2. Isso, assisto na velocidade 2, coisa e tal. Depois fui estudando outras coisas, coisa e tal, e daí fui me familiarizando. Depois, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lê Ellen White, porque a gente passa, na verdade, às vezes uma caricatura de Ellen White e a gente cria antipatia para Ellen White. Nós criamos essa antipatia. Ellen White não iria gostar dela. Não, exatamente. Dela. Falando demais, o Alexandre quer falar alguma coisa. também, eu vou aproveitar e já vou direcionar lá atrás das câmeras. Tá. Vamos lá, falei demais. Mas o que eu tenho para falar é muito simples, gente. O que eu tenho para falar é que a gente tem que tomar cuidado para não querer fazer uma ontologia do divino. Fazer uma ontologia do divino é muita prepotência. O que é ontologia? Ontologia vai estudar a origem e o funcionamento do ser. O que é o eu? De onde eu venho? O que eu falo? Por que eu penso como eu sou? Como surge a minha pessoa em termos de identidade, em termos de psiquismo, alguns vão dizer. Vai descobrir as propriedades, as características do indivíduo. E eu posso fazer uma ontologia do ser humano razoável porque eu sou ser humano. As minhas experiências, os fenômenos em que eu estou envolvido são fenômenos humanos. Então eu consigo entender mais ou menos como que é a existência de um humano. Agora, querer fazer ontologia do divino é uma seara tão perigosa, tão complicada. É uma coisa que eu acredito que nem no céu, nem na eternidade a gente vai conseguir compreender plenamente. A gente não vai conseguir chegar numa ontologia do divino. Porque para a gente chegar numa ontologia do divino, a gente teria que ser Deus. Então, é entender, no final das contas, que Cristo é Deus, que Deus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, e que isso tem que nos bastar em alguma medida. Chega um momento que tem que nos bastar. Tem coisas que dá de entender. As profecias de Daniel estão reveladas para a gente. Fala que o livro seria esquadrinhado e que muitos o estudariam, né? Agora, a ontologia do divino é uma coisa complicada. É aquilo de entender a natureza de Cristo com precisão. Cristo é pré-lapsário, Cristo é pós-lapsário, Cristo é pós-lapsário sem tendência pecaminosa. A tendência pecaminosa, afinal, estaria na carne, estaria no espírito. Então existe uma dicotomia entre corpo e espírito. Qual que é? Eu fiz só um exercício rápido aqui entre pré ou pós-lapsário para a gente entender que a coisa é muito complicada. É muito complicado. O pré-lapsário vai falar que Jesus veio com a natureza de Adão. Ok, então Jesus Cristo não tinha tendência pecaminosa. Só que ele não nasceu com o corpo perfeito de Adão. Aí vai o pós-lapsário e fala, não, Cristo nasceu à semelhança de carne pecaminosa. Então Cristo tinha as mesmas inclinações que nós temos para o pecado. Se Cristo tinha as mesmas inclinações que nós temos para o pecado, ele pecou? Não, Cristo não pecou. A gente começa a se colocar numa sinucas de bico, numas situações complicadas, que no final das contas não são fundamentais para a nossa fé, não são fundamentais para o nosso cristianismo, não são fundamentais para a nossa salvação. E eu acredito que é até um ato de soberba a gente tentar entender aquilo que é intangível. Eu vou querer entender agora o milagre da encarnação de Cristo em Maria.
Como que Cristo se fez carne? Como que o Verbo se fez carne? Era um óvulo de Maria e um espermatozoide do Espírito Santo? Não. Era um feto que foi colocado inteiro dentro de Maria, já preparado por Deus? Não. De onde veio o DNA mitocondrial de Jesus Cristo? Por que tudo isso, gente? Esse DNA mitocondrial que a gente está falando, gente, é porque existe uma versão híbrida do pré-lapsário E do pós-lapsário. e pós-lapsário, que diz que moralmente ele seria pré-lapsário e corporalmente, em função do mitocôndrio que foi transmitida durante a gravidez de Maria, que daí o corpo dele seria pós-lapsário. Gente, mas isso é uma cilada do tamanho do mundo. Isso é uma cilada do tamanho do mundo, porque olha só, se eu for para o pensamento sociológico, para a ontologia do ser humano, beleza, nós temos tendência ao pecado porque nós crescemos numa sociedade pecaminosa. Vamos voltar agora lá para Rousseau e para Hobbes. Eu aprendo o pecado está em mim, habitando na carne, no meu DNA, na minha mente. Existe uma separação entre mente e corpo. DNA não mitocondrial. Gente, no final das núcleo da contas, célula. se a gente começa a tentar explicar as células de Deus, a gente precisa de um microscópio que seja maior do que Deus. E aí fica muito complicado. Tá, gente, mas tudo isso tem relevância aonde? Porque nós vamos chegar lá para frente e nós vamos ver lá no finalzinho de Daniel 11, daí vocês vão entender por quê. Onde que a gente quer chegar com isso? Quando vocês encontrarem alguma coisa assim, por exemplo, quem é o ancião de dias? Tudo bem, para você serve isso daí. Mas para uma pessoa que fala sobre a escritura, você falar, não, o ancião de dias é Jesus Cristo. É Deus o Pai. Não, o ancião de dias é Deus o Pai. Porque nos Salmos fala que Yahweh existe que Yahweh existe desde que houvesse isso e houvesse aquilo. Só que a expressão Yahweh, nós temos uma outra expressão para Yahweh também, que diz o seguinte, que ele é salvação. Ela fala Anohi, Yahweh, Mebalei Adai, Od Mebalei Adai, Moshia, ou seja, eu sou Yahweh, não há salvação fora de mim. E quem é salvação? É Jesus. É Yoshua. E daí nós encontramos outra passagem que Yoshua é salvação. Então a expressão, então vamos dizer aqui, quem que é o ancião de dias? É Yahweh. Se a gente for para a base escriturística. Mas ele é salvação também. Sim. Quem que é o filho do homem? O filho do homem é Yahweh. Também é Yahweh. Porque é um ser, é um Elohut, é um ser divino em três pessoas. As três pessoas têm personalidades distintas de acordo com a nossa ponto de vista, nossa interpretação? Sim. Então daí nós pegamos o nosso óculos, pegamos a nossa interpretação e vemos o quê? Agora eu vou dar uma outra imagem para você. Aonde que nós temos na Bíblia a descrição da Trindade que nós interpretamos? Porque eu já falei que Ellen White não fala que aqueles três visitantes não eram a Trindade. Nós temos no batismo de Cristo. Então no batismo colocamos o nosso óculos. Onde estava o Filho? Sendo batizado. Nas águas. Onde estava o Espírito? Na forma de pomba. E aonde estava o Pai? Eis o meu filho amado em quem me comprar. A voz. Então nós temos um Filho tangível, um Espírito visível e tangível, em forma de pomba, e um Deus o Pai audível. É isso que nós temos, essa é a nossa base escriturística. O resto é dedução lógica de pessoas, de homens. De João, que eu gosto bastante também, né? Da carta 3 João, eu acho. Porque são três os que testificam no céu, o Pai. Sim, o Pai, o Filho e o Espírito. Mas eu me refiro a um fato onde nós vemos os três, um fato que não seja simbólico. Agora, quando nós vamos encontrar os símbolos, ler os símbolos, esse símbolo se aplica exclusivamente a esse. Esse símbolo se aplica exclusivamente àquele. Estamos entrando numa seara complicada. É cilada. Porque essa ambiguidade nós encontramos ela na Bíblia inteira. Se a gente for fazer, só para entender o porquê que é cilada, não significa que não pode ser feito. Pode, mas é cilada. Mas se a gente for fazer esse tipo de abordagem com seriedade na Bíblia inteira, base do texto, apenas do texto, sem forçar a interpretação em cima do texto,
às vezes a gente chega num beco sem saída, porque chega uma hora que você tem que tomar uma opção. Qual vai ser a minha opção de leitura aqui? Eu vou ler que é quem? E aí, no final das contas, quem determina o texto é o leitor. E aí, o leitor, gente, produz o texto ao lê-lo. E se você fizer isso, se você quiser fazer isso com todo o texto, é igual o cubo mágico. Você monta aqui E desmonta lá. e desmonta aqui. Vai ser a mesma coisa. E aqui em Daniel, lá na quinta-feira, nós vamos ver isso se vocês quiserem fazer isso, tá bom, gente? Romanos 8,34. Pode ler, Lúcio. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Pode continuar. Em Hebreus 7,25 diz: portanto, pode também salvar perfeitamente aos que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Lição de domingo, gente, o autor da lição pega essas duas passagens, e se levantará Miguel, e relaciona com relação à nossa esperança. Nossa esperança por quê? Porque Cristo morreu por nós, em função dele ter morrido por nós, nós vamos ressuscitar. E agora a entrelinha da gente, que está à direita do Pai. Bom, primeira coisa, gente, vamos entender a expressão hebraica. Min seria a direita de I a mim, direita, lado direito, sul ou emim. Ela tem uma raiz de min, seria sexo, tipo, espécie, classe, gênero, e também mien, seria classificar, ou mayan, que seria classificador. Vocês percebem o lado direito como sendo classificador de alguma coisa? Em razão dessa raiz, o quem estava ao lado direito seria um tipo, seria uma espécie, uma classe de pessoa. E aí agora nós vamos para aquele lado que é dedutivo também. A base escriturística e a base hermenêutica, nós encontramos esses elementos. Agora vamos à parte dedutiva e interpretação. Leia pra gente, Lúcio, a direita de Deus. Lê aí, Alexandre, um pouquinho. Antigamente, a mão direita do rei era o lugar de honra e indicava a participação no poder e glórias reais. Os escritos clássicos contêm alusões semelhantes. Portanto, Cristo está sentado à direita de Deus. Blá, 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 significa a glória, filho do homem exaltado e o poder no governo no mundo do qual ele participa. Por isso é chamado sentado à direita do poderoso e sentado à destra da majestade nas alturas. Isso. Então, a lâmpadazinha, gente, olha só, o que esse texto nos fala? Para a gente comparar Samuel 20, 25, 1 Reis 2, 18, Salmo 45, 9. Para a gente entender que a mão direita do rei era um lugar de honra. Percebam, o lado direito como classificador de um tipo, de uma espécie de honra. E indicava participação no poder da glória. E daí ele nos remete a Mateus 20, 21. Aí vem toda a questão, os escritos clássicos contêm alusões semelhantes. Portanto, Cristo está sentado à direita de Deus, também previsto em Salmos 110, 1, historicamente referido, daí cita de novo para a gente fazer o estudo. Marcos 16, 19, Atos 2, 33, Atos 7, 56, Efésios 1, 20, Colossenses 3, 1, 1 Pedro 3, 22, Apocalipse 3, 21. Seria que a glória do Filho exaltada e o poder no governo sobre este mundo do qual ele participa. Por isso que é chamado sentado à direita do poderoso, sentado à destra. Então significa muito mais do que um simples elemento para reforçar uma trindade politeísta, onde coloca o Pai no centro, o Filho à direita e o Espírito talvez à esquerda, coisa que não é encontrada em nenhum lugar. Ou seja, o Filho à destra não é para denotar que existem dois ou que existem três. É para enaltecer a glória, o poder, a posição, a espécie unigênita, ou seja, é a espécie única, o único da espécie, para enaltecer a glória do Filho. Esta é a intenção desse texto. Legal, só lembrando, pessoal, alguns até me contactam em particular.
Os slides que nós apresentamos estão aqui no link na descrição de todos os vídeos do canal, ok? E eu já falei isso anteriormente, também para participar dos grupos do WhatsApp, nós temos aqui todos os links. Passados também estão Estão todos lá, tá, pessoal? Então qualquer coisa está em PDF e também em PowerPoint. Então, segue. Próximo slide. Segunda-feira, inscrito no livro, na ponta da linha, Ricardo. O tempo que Miguel levantará será o mesmo da retirada do Espírito Santo, ou seja, Tempo do fim. fechamento da porta da graça, tempo do fim. A Bíblia menciona dois livros. Aí teriam 2 pontos O aqui. livro da vida, O livro da vida e o o livro livro memorial. A gente memorial das ações humanas, que é a expressão que o autor da lição utiliza. O que nós colocamos aqui? Agora que a gente não vai perder muito tempo, já perdeu muito tempo já no domingo. Ele fala dos livros. Nós vamos analisar as passagens que tem livros e vamos buscar as expressões hebraicas lá. Vamos lá, Luz. Primeiro, Daniel 12:1, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E aí... no livro. Kal é todo. Daí aqui faltou tirar o elemento prefixal. Aqui. Isso, é mitzah. Aqui, ó. Esse aqui é o elemento prefixal. Rani. Isso aqui é o elemento prefixal. É mitzah. Mitzah seria achar, encontrar, deduzir ou concluir. Então, todo aquele que for achado, encontrado, deduzido, concluído. Né? Então, nós estamos falando de dedução, a parte da escritura. Olha, novamente aqui, gente. Mitzah é dedução. Então, pode ser nós seremos deduzidos do livro. Você olha a base escriturística e deduz. Tá, a outra expressão agora que nós encontramos aqui... Katuv. Isso, vem de katar, escrever. Katuv, escrever, aqui é elemento prefixal, que sefer, livro. Livro, rolo, documento, escrito. Vamos para o próximo. Agora, Êxodo 32:32 diz: agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço do teu livro que tens escrito. Né? São os textos que o autor coloca. Isso, alguns incluem o livro da vida aqui, mas não está lá no original, tá? Aqui de novo, sefer, elemento prefixal, elemento sufixal, livro. Vamos lá, então aqui no Êxodo é o que? Nós estamos falando do que de Moisés. Teve aquele tumulto lá, o povo pecou, e Moisés fala, não. Ou seja, ele tipifica o Cristo, o intercessor. Vamos lá, Salmos. Salmo 69:28 diz: sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos. Agora aparece de fato, não é introdução de tradutor, não. Está no original, gente. Elemento prefixal, Sefer Haim. Vem de Rai, significa vivo, vivente, cru ou fresco. Poderia ser livro cru, mas não é uma tradução muito bonita, né? Livro fresco. Mas a ideia é essa mesmo, é o livro da vida. Está perfeito aqui. É fresco no sentido daquele que é vivo também. Sim, claro. Que é novo, que é renovado. Vamos lá, a última. Penúltima. Lucas 10:20 diz: mas não vos alegreis, porque se vos De novo, né? Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Isso, escrito nos céus. Vamos lá, próximo. E aí Apocalipse 17:8 diz: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e ir-se-á perdição. Isso, e os moradores da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, está em parênteses, se maravilharão, vendo a besta que era e já não é e ainda que é. Livro da vida textualmente. Agora o último. Salmo 56:8: tu contastes as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro. Pergunta retórica. Aqui é o livro memorial que nós encontramos aqui. Sefer de novo. Mas por que? Mas está memorial em algum lugar aqui no original? Não. Mas note a construção. Ó. Tu contaste as minhas vagueações, os meus atos, as minhas ações. Aí em linguagem poética, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas quem? As lágrimas, as vagueações. Por isso daí a base dedutiva constrói um jogo de linguagem extra-bíblico que chama de livro memorial. Mas o texto chama exclusivamente de livro. E por favor, vamos superar o pensamento concreto.
não precisa existir 3 livros no céu. 3, 4, assim. Em que a gente vai lá, pega o livro, abre o livro. Isso é simbólico. Livro de papel, que o Alexandre está dizendo. Inclusive, o próprio autor da lição, ele usa a expressão banco de dados. São registros celestiais. Sim. Bancos de dados que contêm os nomes e as ações dos seres humanos. Se a gente, em toda a nossa pequenez humana, somos capazes de fazer um pendrive que cabe um filme dentro do pendrive, sim, imagine o pendrive celestial, o que não é. E também não vamos cair no outro erro, né, de querer dizer, não, gente, o que existe no céu é um computador, o supercomputador celestial com um access. É a ontologia do divino de volta. É a mesma coisa. Ontologia do divino. Vamos chegar lá e vamos descobrir o que é este banco de dados. Não temos a menor ideia, nossa mente não alcança. Bom, falta o que aqui? Na verdade, faltou, acho que no Salmo 69, 28, né? Inscrito com os justos. Vai ficar para... Tzadik, né? Isso daqui vai ficar... Os justos. Beleza. Vamos falar claro disso aqui. Quem vão estar escritos? Os justos. Sabe, justo é justo, íntegro, devoto. Ok, daí a pessoa pensa assim, eu sou justo, guardo sábado, vou para a igreja, sábado, domingo, quarta-feira, devolvo o dízimo, faço jejum, não como carne, faço reforma alimentar, eu sou justo. Não, amiguinho. Você é triste. Não, amiguinho. Isso, o Eterno, já estou farto de vossos sábados. Por quê? Porque eles pensaram que justiça, integridade e devoção era isso. Era uma lista de coisas para não fazer. Isso. Só que eles esqueciam que tzadik também significa ser piedoso. Se você guarda o sábado, faz reforma de saúde, não come carne, vai sábado, domingo e quarta-feira na igreja, faz jejum. E compra todos os papel higiênico no mercado? Compra tudo, e não é piedoso, compra todo o papel higiênico no mercado, exatamente, não é tzadik. Mas tudo bem, porque ninguém é perfeito. Então como que nós alcançamos esta inocência? Porque tzadik também significa ser... justiça imputada. Inocente, exatamente. O Alexandre já adiantou justiça imputada. E como funciona essa justiça imputada, gente? O nome vai estar no livro. Shem, em hebraico, é nome. Mas também é reputação. Então, neste livro memorial, vai ter os nossos atos. Em função dos nossos atos, nós ganhamos uma reputação. Estes atos não nos qualificam para o livro da vida. Nós precisamos de um novo nome. Um ato de justiça externa. Precisamos de um Shem que nos torne inocentes. Que Shem é esse? Yoshua. Yoshua em hebraico significa salvação. A maioria das palavras que nós encontramos no Novo Testamento é Yoshua, que significa literalmente salvação. Então, o tzadik, além de ser justo, íntegro, de cumprir todas as mitivás negativas, de cumprir as mitivás positivas de ser piedoso, obviamente que não cumpre perfeitamente, não é possível, como o apóstolo Paulo explica em Gálatas, em Romanos, se apresentar totalmente inocente, mesmo que ele faça parcialmente tudo isso, não há essa possibilidade. Só há essa possibilidade quando você tem emuná no Mashiach. Emuná é fé, convicção, mas também é função. Ou seja, independente de suas falhas, você continua tentando ser justo, você continua tentando guardar o sábado, você continua tentando guardar todas as mitivás negativas, você continua tentando ser piedoso. Por quê? Porque você se mantém firme. Emuná também significa, tem a raiz de firmeza. Você se mantém firme na sua função. Na sua função junto com o Mashiach. Se você se mantiver firme na sua função, para a qual você for chamado, na emuná para a qual você for chamado, então você será inocente, sabe? Justo, inocentado. Legal. Avançando então agora para terça-feira. E olha que a quinta-feira está um pouquinho longe ainda. A ressurreição na ponta da linha, Ricardo. A morte não prevalecerá. Cristo venceu a morte. Alexandre, lê pra gente Daniel 12, 3. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Tá, pode parar aqui. Vamos com calma aqui. Primeira coisa, gente. E muitos dos que dormem. Ademais, vem de damar, significa deitar ou dormir. Então vocês percebam uma... Pode ser no sentido de for deitado também, né? Sim. Sepultou. Exato. Então vocês vejam uma
possibilidade de uma alegoria com relação à morte, com relação ao sono. Da onde que vem aquilo que a gente sempre fala, a morte, um sono? Vem dessas expressões idiomáticas encontradas lá atrás. Agora, no pó, o autor faz lá uma questão falando que é o pó da terra, a terra do pó, mas afar, a expressão hebraica, significa poeira, terra, pó, areia. Não tem propriamente uma questão de ordem, tá, gente? Então poderia ser da poeira, da terra, do pó, da areia ou das cinzas. E agora a expressão ressurreição. Kutz significa aborrecer-se, despertar. Despertar-se ou despertar. Então é o despertar do sonho. É novamente uma expressão idiomática. Se você dorme aqui, você deita, no caso, para a morte, na sepultura, você se aborrece de ficar deitado, você cansa da quarentena, e daí, não façam isso, tá, gente? E daí você se levanta, você sai da cama, se levanta, sai da sepultura. Vamos lá, continuando. Pode ler a próxima, Alexandre. Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Isso, daí o que ele fala, gente? Ele fala o quê? Ele fala que, outra lição fala que a expressão aqui, em Daniel, ela é usada na Bíblia também em Gênesis, em duas ocasiões. Só que não é aqui, porque aqui, Ha-Adamá. Ha-Adamá, que é traduzido por terra, é prima, vamos dizer assim, de Adão. Adão é o nome, Adão, significa homem, humanidade, mas também significa vermelho, também é a mesma raiz de vermelho, de terra. Então daí é que nós vemos que o homem veio do pó da terra. A raiz da palavra homem é a mesma da raiz da palavra terra. Só que a palavra que a tradução fala que é a mesma é esta aqui, portanto, es, que afar. Este es pó, esse es que eu coloquei aqui, é a introdução do tradutor. Não está no original, tá? Então, esse que significa portanto. Portanto, pó. Esse es foi introduzido para a gente facilitar a compreensão. Portanto, pó, portanto, terra. Então, e daí seguindo aqui de novo, apenas a expressão afar. Continuando, agora lê lá, Alexandre, Daniel 12:3. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Beleza, agora aqui, gente, primeiro, os entendidos, isso aqui é importante para a gente gravar, porque lá para frente vamos precisar saber quem são esses entendidos. E olha um detalhe interessante que nós encontramos no texto, uma ambiguidade no texto. Foi traduzido por entendidos. Tá? Aquele elemento prefixal é normal, o elemento sufixal plural, mas aqui, sequilo. Alguns falam, entendem, porque são as mesmas letrinhas, sahal, que significa ser inteligente, ágil com inteligência ou agir com prudência. Associaríamos essa inteligência, essa prudência, àquelas pessoas que estudam a Torá, a lei enquanto instrução. Mas tem um detalhe interessante, gente. Também a mesma raiz, shikel, significa causar o perder ou a perda de filhos. Ou seja, os filhos perdidos que resplandecerão? Causar perda de... Quem perdeu um filho na Bíblia? Quem quase perdeu, vamos dizer assim? Foi Abraão? Não foi Abraão. Por quê? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esses entendidos podem ser aqueles leitores da Torá, ou aquelas pessoas pela qual Deus amou e doou o seu filho. E perdeu, nesse sentido, o seu filho. Agora, outra questão. Existe, eu não entendo bem o Alexandre, acho que entende mais do que eu, aquela questão dos últimos lá que eles vão ser impecáveis, não vão ter pecado nenhum. A doutrina da última geração? Isso, exatamente. E daí fica aquela briga entre legalistas e não legalistas, lembrando sempre, gente, olha aqui quando fala que esses aqui, que podem ser aqueles que deram causa ao pai perder o filho, no caso o eterno, esses que leem a instrução, eles ensinam justiça. Eles ensinam a guardar, sabe? Não, eles ensinam piedade também. Sedaká é justiça, probidade e é caridade, misericórdia, esmola.
Eu vejo muita gente falando, eu venho na igreja sábado, domingo, quarta-feira, eu sou vegetariano, sou isso, sou aquilo. Dá esmola? Não, pra quê? Não precisa de esmola. Alimentar vagabundo? Não, alimentar vagabundo, vai trabalhar, Vai sei que lá. cachaça depois. Cedo é esmola. Tá bom, gente? É esmola. Tenha prudência nisso, coisa e tal, mas beleza, vamos lá. Vamos então agora para... Quarta-feira. Volta lá, volta rapidinho. A pictografia? Não precisa pictografia, só para lá. Essas duas palavras, sahal e sequil, se escreve com um shin, um kaf e um lam. São exatamente as mesmas letras. Ok. Quarta-feira, o livro selado. Na ponta da linha, Ricardo. A palavra multiplicaria, que nós encontramos no texto, pode ser referida ao desenvolvimento científico. Multiplicaria a ciência. Ou pode ao conhecimento profético do livro selado. Particularmente. Eu prefiro essa. Alexandre também. Lúcio também. Eu me adequo bem a essa. O autor da lição é meio parecido com Entre Linhas. Ele fica apresentando as posições e fica por conta de vocês. Mas eu prefiro essa. Vai lá, Alexandre. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Eu lembro, não consigo deixar de fazer a menção, ao livro selado aqui, que é aberto depois em Apocalipse. Exatamente. João e o livrinho, né? É por isso que nós estudamos o Apocalipse, gente. Esse é selado, aquele é fechado. Mas tem mais uma coisa. Quem seria então aqueles entendidos? Isso aqui, ó. Esses entendidos, primeiro, podemos associar a profecia de Joel, que os seus filhos Profetizarão, vocês terão visão. Associamos então aí também ao Pentecostes, levar a mensagem. Mas também esses entendidos podemos associar O remanescente. também, mas ao movimento milerita. Ótimo. 1844. Aquele grande reavivamento das pessoas, porque aconteceram fenômenos muito parecidos. Não o grande desapontamento, mas o grande despertamento. Despertamento, exatamente. Primeiro, porque eles viram lá no livro de Oséias. Eles viram o quê? Eles viram lá que a lua ia ficar vermelha. Ficou. Eles viram Queda das estrelas. Queda das estrelas. Caiu. O grande terremoto. Lisboa. Daí o que aconteceu? Não, está acabando. Vamos estudar. E começar a estudar o quê? Daniel. Então, essa multiplicação aqui, e acredito eu, com relação à profecia selada, se deu também 1800. E antes, na verdade, em 1844 foi o grande desapontamento. Começa com o Ministério de Miller. Isso, exatamente. Começa com o Ministério de Miller lá nos Estados Unidos. Tá, vamos lá. Agora a palavra aqui para fechar, gente. Veja bem, palavra fechada. Satã. Obstruir, tapar, ocultar, dizimar ou enigmar. Ou seja, foi construído em forma de enigma. Aqui, depois sela significa assina, subscreve, conclui, termina, finaliza ou fecha. A questão dos tempos, rapidinho, tempo, época já era período, estação do ano. Ket, fim, término, termo, destruição e termino. Ou seja, é o fim do tempo. E o conhecimento aqui, Da'at é conhecimento, sabedoria, só que é da mesma raiz de Dea, seria conhecimento, sabedoria, opinião. O que nós tínhamos no começo do movimento? Diversidade de opiniões. Exatamente. Uma diversidade de opiniões com relação ao quê? Ao livro de Daniel. O livro de Daniel e ao livro de Apocalipse. Todo mundo vai ter uma interpretação. Posição, visão, compreensão. Então é conhecimento no sentido de posições diferentes. Isso tem a ver também com a ideia de fechar e construir enigma. Você constrói enigma sobre as palavras e sela, e assassina. Até o tempo do fim. Daí vão ter... Muitos correrão de uma parte para outra e as opiniões se multiplicarão. Isso! Você criou um enigma e as opiniões vão ser várias. Com relação ao enigma. Várias opiniões com relação ao enigma, exatamente. Interessante. Vamos lá, quinta-feira, agora sim. Agora sim vai começar a lição depois de 1h30 de vídeo. Vamos lá. O tempo de espera, na ponta da linha, Ricardo. A expressão maravilhas que a gente guarda no texto de Daniel refere-se a Daniel 11. Ou seja, o autor da lição fala que em 1260 anos, 2 anos e meio, começou em 538 e acabou em 1790. Alexandre vai falar depois de 538 a 1798.
Fim destas coisas refere-se à remoção do sacrifício diário, que ele fala que é intercessão contínua de Cristo. Esse é o ponto-chave para a interpretação historicista e adventista, tá, gente? Sacrifício diário é intercessão contínua de Cristo. E a abominação desoladora seria Roma papal. Assim, em 1290, começa em 508 com Clovis, termina com 1798 com Napoleão, prendendo o Papa Pio, o general Berthier. Em 1335 começa em 508 e termina em 1843. Movimento Milerita, exatamente. Escritura Alexandre para nós. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse, continua? Não, vamos lá. Primeira coisa, outra organização perfeito. É o que está no dicionário mesmo, gente. Ele, rio, aqui Ra, elemento prefixal, e ouro. E ouro significa rio Nilo, como está na linha da lição mesmo. Significa rio, porque não é um rio comum. Lago ou canal. É um rio em estrutura de canal, de lago, é um rio diferente. Tá. E também Rio Nilo, que o autor da lição diz o quê? Eu sigo essa linha interpretativa também. Que remeteria ao Êxodo, ao Shemot. O povo de Deus saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, o Rio Nilo ali simbolizaria o Egito. Então nós voltaríamos àquela história, libertação do povo de Deus, da dependência do Nilo. Vamos lá, seguindo, vai lá, Alexandre. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas, que tempo haverá até o fim das maravilhas? Ket, já falei, término, também destruição. Agora, aqui tem o elemento prefixal aqui, e aqui dois elementos prefixais aqui o prefixo e aqui o sufixo. Outro sufixo plural feminino, e aqui o Ra, prefixo. Está aqui no meio. Pelá. Pelé. Aqui. Pelé. Não, seria pelá quando colava, né? Aí quando separa, Pelé. Significa milagre, prodígio, maravilha, inexplicável. Então que tempo haverá até o fim dos milagres. Dos milagres, do prodígio, das maravilhas. Ok. Ele fala que seriam o que então? Que maravilhas seriam essas? Seriam os fatos que nós falamos na semana passada. Aquilo que ele viu. Lá em Daniel 11. Aquilo que nós falamos lá na semana passada. Agora, também o inexplicável. Então, há um estender ali. O que seria o inexplicável? Inexplicável porque aquela profecia não acabou. Essa divisão em capítulos a gente que coloca, mas a profecia ela continua. Então tem aqueles prodígios, aquilo que foi visto e aquilo que ainda não foi entendido, aquilo que vai ser visto ainda. Então essas maravilhas é tudo. É tudo que a gente falou na semana passada lá. Desde a estátua, na verdade, se for. Sim, mas aí que está outra visão que se refere a Daniel 11. Então seria o quê? Seria lá atrás, seria o Ptolomeu, o reino do norte, o reino do sul, seria toda aquela expressão que a gente deu, Berenice, Pompeu, o homem viu, Roma pagã, Roma papal, Napoleão e tudo mais, tá? Só que se estende. E aí tem o Miguel que se levantou. E aí tem as datas também. Então vamos lá. Continuando. Agora aqui, próximo versículo. E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu. E jurou por aquele que vive eternamente. Interessante, né? Levantar a mão direita e a sua mão esquerda. Para mim, me lembra a crucifixão. Sim. E jurou por aquele que vive eternamente, depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Tá. Tempo, metade de um tempo. E agora nós vamos entender por que está falando tudo aquilo lá de Trindade lá atrás. Aqui nós temos um homem vestido de linho. Só que nós já temos Miguel. Não tem Miguel lá? Já falamos de Miguel. Miguel, já explicamos o porquê que entendemos que é Cristo. Quem que é o homem vestido de linho? Quem é o homem vestido de linho? Não é Cristo. O homem vestido de linho seria um outro ser celestial, porque a gente acha que a gente não pode pegar uma descrição simbólica e dizer... Lá é Cristo, aqui também é Cristo. Lá, exatamente. Tem dois Cristos? Aí fica assim. Não, Cristo não pode falar com Cristo. Isso é linguagem simbólica, gente.
Eu já expliquei, e por isso que eu expliquei lá atrás. Yahweh, você vê Yahweh sendo transpassado, existe ambiguidade no texto. E aqui, isto é uma descrição simbólica e enigmática. Tudo bem, não há problema nenhum, você pode fazer essa leitura. Lá é Miguel, aqui não é Miguel. Só que lá atrás a gente já falou que o homem de linho é Miguel, porque a relação é com o sumo sacerdote. E o Messias é o sumo sacerdote, então Miguel é o sumo sacerdote. Lá em E ele Daniel, vestido de linho é uma escola sacerdotal, né? então daí, não, mas aqui não posso, porque senão dá Cristo falando com Cristo. E por que não podem ser duas funções de Cristo conversando sim uma com a outra? Exatamente. Um Cristo guerreiro que vem glorioso para vencer e um Cristo sacerdote que está se levantando com os braços abertos numa cruz. Ou por isso simplesmente, lembra que lá eu falei que Yahweh é Moshiach. Yahweh é salvação. Eu falei Mebalei Adai Moshiach. Não há salvação fora de Elohim. Não há salvação fora de Deus. Mas, então, o que eu quero dizer com isso? Então, quem é Miguel? É Yahweh. Mas vamos deixar mais claro? É Cristo pré-encarnado. Ok, tudo bem, deixamos mais claro. Quem é o Filho do Homem? É Yahweh. É Yahweh. Mas na ambiguidade? Cristo pré-encarnado. Sem problema nenhum. Quem é o Filho do Homem? Yahweh. Mas quem é? Messias pré-encarnado. Quem pairava sobre as águas? Yahweh. Só que é o Espírito. Veru Elohim. O Espírito pairava sobre as águas. Por quê? Porque é um Deus em 3 pessoas. É difícil construir enunciado com um ser misterioso e inexplicável. Nós somos um ser em 3 pessoas. Então, em função disso está a ambiguidade. Ellen White tenta facilitar. Nós somos um ser em uma pessoa. Em uma pessoa. E não um ser em 3 pessoas. Mas aqui é linguagem simbólica. Tá certo? Então, tudo bem. Se vocês quiserem explicar, se for muito difícil explicar isso na classe, simplifica. Miguel é o filho, beleza, não tem problema. Eu só estou falando aqui para quem quer se aprofundar. Às vezes você tem alguém na classe que precisa de um pouco mais de conteúdo. E daí ele pode ficar fechado com relação a esse tipo de análise se você não for um pouquinho... Tiver um jogo de cintura. Tiver um pouco de jogo de cintura, exatamente. Tá, vamos lá. O último tem mais alguma coisa aqui? Seria esse texto aqui embaixo, né? Daniel 11:13. Não, ainda está faltando aqui então. Esse aqui é um homem vestido de linho. Essa última parte. Depois de um tempo. Lembrei. Tempos e metade de um tempo. Vamos lá. Então a gente vê aqui um tempo. Opa, eu vou criar uma dedução minha para dizer que tempo é ano, porque o adventista sabe. Não, um tempo é um ano. E, bom, se um tempo... Tempos a 2 anos. Tempos a 2 anos, meio tempo. Daí a gente faz aquela conversão, que o ano então... Dá 1260. Dá 1260, a gente conta o ano, 360 dias, que na verdade o calendário... Cerimoniais. O calendário judaico não é 360 dias, tem 360, 362, 364, tem lá uma variação, mas não importa, que depois faz uma conversão e daí se adequa ao calendário solar. E acaba, você pode fazer a conta com 364 tranquilamente, que vai dar a mesma coisa. Por causa dessa adequação, ano embólico, ano não embólico, ano perfeito, ano imperfeito, mas tudo bem. Isso daqui, a gente não vamos se aprofundar muito nisso. Mas o que acontece? Aonde que está isso que um tempo é um ano? É uma invencionice minha? É uma dedução minha? Não. Está lá em Daniel 11:13. Leu, Alexandre? Porquanto o rei do norte tomará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá pressa com grande exército e muita fazenda. Então, nós vemos a expressão aqui, Ketz. Tempos. E Shanim, que vem de Shaná, ano. Só lembrar do Rosh Hashanah, cabeça do ano. Shaná, ano. Então, essas duas expressões aqui, ele fala que é a mesma coisa.
Então nós vemos o que? Esta expressão aqui, utilizada para tempo, aqui também, ó. Nós temos lá moed, que também significa tempo. Nós temos aqui a expressão et, aqui a expressão et, que significa tempo. Aqui nós temos, aqui nós temos a expressão et, ule ket, que significa término, fim. Aqui ha e daqui et. É a mesma expressão aqui, ó. É a mesma expressão aqui, ó, et, que significa tempo, período. Onde eu não coloquei nesses olhos, coloquei no anterior, já mostrei para vocês, né? Tempo, período e assim por diante. Então, daqui que nós tiramos a base escriturística para dizer que um tempo seria um ano, 2 tempos seriam 2 anos e metade de um tempo, meio ano. Tá bom? 11 e meio, 1260 dias. Xaná, ano. Beleza, vamos lá, vamos para o próximo slide. Seguindo ainda Daniel 12, temos mais os versos 8, 9 e 10 para frente. Isso, Alexandre, você lê pra gente? Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas. Elas estão enigmadas, dissimuladas, obstruídas. Já falamos desse, Isso. né? E seladas. Isso, assinadas, subscritas, concluídas, terminadas, finalizadas. Até o tempo do fim. Muitos serão purificados. Purificados. Vamos lá. A expressão aqui para purificados é essa aqui. Hit barrer. Significa ficar claro, mas também significa ficar Esclarecido. esclarecido. O que nós Os estamos falando? entendidos também. Os entendidos. Lembra dos entendidos lá atrás que nós falamos que era aqui? Então essa purificação aqui pode ser no sentido de esclarecimento. Esclarecimento que aconteceu quando, gente? 1883. Embora eu prefira aqui no sentido de justificação. Sim, mas há a Meu base. apelo é mais evangélico. Mas há a base hermenêutica para o esclarecimento e para uma análise aqui, não apenas pastoral, mas escatológica, profética. Continua. E embranquecidos. Agora aqui, lavando, ficar branco. Aqui você encontra o que você quer, Alexandre. Você pode dar a base pastoral agora aqui, no embranquecido, que significa ficar branco ou alvo. E provados. Aqui você pode continuar com a sua base pastoral. Porque saraf significa queimar, purificar, refinar. Então, Purificar é muito melhor do que ser provado. então veja bem, Ser purificado. o purificado que foi traduzido aqui, ficava melhor aqui. Sim. Porque aqui, se a gente colocar o purificado aqui, perde a questão do esclarecimento, Sim. perde a conotação escatológica. Então muitos aprenderão, muitos serão embranquecidos, muitos serão lavados e muitos serão purificados. Refinados, provados pelo... Foi colocado provado, gente, por quê? Porque tem a expressão queimar aqui. A questão queimar é aquela pessoa provada pelo fogo. Então por isso que se optou pelo provado. Só que a expressão aqui é mais ampla. É queimar, purificar, refinar. É aquela pessoa que se purifica pela provação. Mas os ímpios procederão impiamente, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo, o met, em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Beleza, gente. Um marcador de tempo aqui. Exatamente. Agora o contínuo sacrifício aqui. A gente vê essa questão de contínuo sacrifício aqui e a expressão ha-tamid, como o autor da lição fala, só que ele foca no tamid, que é a questão do contínuo. Eu ver latet. Aqui, elemento prefixal, esse latet aqui significa doar. Então seria aqui o contínua doação. Então entendo eu que isso daqui seria uma base que fortaleceria a visão adventista, que esse contínuo sacrifício aqui não se refere A Antíoco Epifânio? não se refere à matança, ao cordeiro. Porque lá atrás em Daniel, quem cessa a matança é o Messias, no meio da semana. Então daí nós teríamos que contar tudo isso daqui Da morte de Jesus. da morte de Jesus. Ou quem interpreta que acabou a matança no ano 70, a matança dos animais.
Porque lá utiliza, inclusive acho que está no próximo slide, né, Lúcio? Dá uma olhadinha lá para mim. Vamos lá, ainda aqui, olha lá. Isso, eu acho que tá aqui no próximo slide, está aqui. Vamos lá, ó, dá uma olhada aqui. Daniel 11:20. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Isso. Russar, removido ou retirado, tá? Vamos lá. A expressão hebraica, quando ela fala do Messias, que ele fará cessar, ele fará cessar, é matança a palavra hebraica, e minha, oferenda. Agora aqui não. Aqui, ó, é latet, doação. E a interpretação adventista tradicional, nós vamos ver daqui a pouquinho, o Alexandre vai desenvolver isso pra gente, as 3 interpretações, inclusive com as datas. Ela vai tratar justamente disso, que o início desses tempos proféticos não se refere ao término da matança, não se refere à destruição propriamente do templo, eles não começam a contar daí, e começam a contar sim de Roma pagã, e que seria a abominação Roma papal. A intercessão de Cristo por Roma papal. Exatamente, Roma papal, que modifica, ela se substitui essa intercessão de Cristo. Então vamos lá, vamos terminar aqui Daniel 12. Ó. A gente encontra que a abominação desoladora seria Shikutz Shomen. E 1290 dias, Yamin Elef Mataim Vetsheim. Agora a gente vai lá, Daniel 12:10. Olha lá, Alexandre. Bem-aventurado que espera e chega até 1335. Isso. Elef, Shelosh, Meot, Sheloshim, Vahamishah. A gente tem Elef 1000, Shelosh 3, Meia 100 ou 100, Sheloshim 30 e agora aqui Daniel 12:13. Essas são os três tempos de espera. Vai lá. 1330. Isso. E aqui a gente tem vai até o fim, até o término da destruição. Agora o Alexandre vai desenvolver para a gente, ó, separei aqui, gente, as 3 interpretações possíveis de Daniel 12 dentro da igreja. A primeira interpretação que o Alexandre vai desenvolver aqui, ela é a tradicional. Vai lá, Lúcio, próximo slide. E você já passa os fatos históricos também. Trabalha ela aqui pra gente, faz um resumo, dá uma lida. Beleza. A interpretação historicista, né? Ela começa aqui no texto, na citação, pelo menos a partir de Miller, que ele vai colocar o início dos 1290 e dos 1335 com a remoção da abominação desoladora. Ele identifica como Roma pagã. Ele acreditava que o poder de Roma estaria de 666 anos, de 158 a 508. Eu, particularmente, não sou muito adepto dessa visão em específico. A partir desse tempo, 508, os 1290 e os 1335 anos terminariam, respectivamente, em 1798, aqui é a prisão do Papa, né, vida de morte, e 1843, aqui é o movimento milerita. Ele calculou o ponto inicial desses períodos conectando Apocalipse 13:18 com Daniel 11:31. O poder do papado, substituindo o poder de Roma pagã, duraria 1290 anos, de 508 a 1798. Em 1798, o papado seria tirado, deixando 45 anos para anúncio do Evangelho e preparo para a segunda vinda de Jesus. Outro livro, né, em Daniel, The Seer of Babylon, Gerhard Fandel, igualmente usou argumentos exegéticos para explicar os 1290 e 1335 dias a partir de bases históricas. Ele apoia sua análise por meio de 3 pontos. Primeiro, há um notável paralelismo entre Daniel 12:11 e 11:31, indicando que ambos os textos representam os mesmos eventos históricos. Em segundo lugar, o conceito de diário liga intimamente as passagens proféticas, Daniel 8:11, 11:31 e 12:11. Portanto, o significado das passagens prévias ajuda a esclarecer o significado das outras. E aqui vai falar depois de um outro livro fazendo essa mesma associação. Eu vou pedir para o Lúcio passar para o próximo slide para a gente ver as próximas interpretações. Interpretação literal agora. Ele vai defender o cumprimento literal desses dias antes da segunda vinda de Jesus. Então, nessa interpretação aqui vai falar que os 1260, 1290 e 1335 dias são eventos que vão acontecer ainda, portanto não começa a contar lá no passado, em Roma ou no surgimento do poder papal, mas seria um período que aconteceria apenas no final dos tempos, já num contexto de Apocalipse. E a próxima interpretação
que é a interpretação idealista, né? Desmond Ford, e é uma abordagem literária de Stefanovic. Ele vai tentar fazer uma abordagem um pouco híbrida, né? Propôs uma interpretação para tentar harmonizar todos os principais sistemas de estudo, historicista, preterista e futurista. E o Stefanovic, agora, ele defende uma abordagem idealista espiritual, que minimiza a aplicação histórica das profecias. Desmond Ford analisa Daniel a partir de um método histórico crítico, no prefácio, e aí vai explicar. Ele vai falar, em suma, que num momento se dirige a Roma, em outro momento pode se dirigir a Antíoco Epifânio, e em outro momento pode se dirigir a um período que vai acontecer no final dos tempos, já em contexto apocalíptico. Então, o mesmo período de tempo ele poderia se referir a muitas coisas diferentes, dependendo do momento. Então, essas profecias serão profecias de cumprimento dúplice, tríplice. E agora, a próximo quadro, a gente vai conseguir fazer um marco mais das nossas posições, né? Aqui nós temos um quadro de tempos e de anos e marcadores proféticos. A gente tem misturado aqui as 2.300 tardes e manhãs. Aqui a gente tem o ciclo de 70 semanas, né, que é aquela parte inicial, 7 semanas e 62 semanas. A semana em que é cortado o ungido. Aqui está a morte de Jesus, no ano 31. E termina em 34 com o apedrejamento de Estevão. E o término dos 2.300 anos vai acontecer aqui em 1844. Como que a gente vai encaixar? Isso aqui é muito do Miller, tá, gente? Muito do Guilherme Miller vai estar nesse gráfico aqui. E o que a gente vai ter depois, né? Com o marcador para os 1.290 dias, a gente vai ter 508. E para os 1.260 dias, 538. Os dois acabando em 1798. E para o marcador dos 1.335 dias, a gente tem 508 terminando em 1844, que vai falar, né? Bendito aquele que chega até 1.335 anos, ou dias, desculpe. Mas eu gostaria de demarcar aqui em especial nessas duas datas, 508 e 538, só para pegar o marcador. O que acontece de importante aí? Vamos lembrar que no livro de Daniel vai falar do animal terrível e espantoso, que tinha 10 chifres, que 3 chifres foram arrancados, que dentre eles surgiu uma ponta pequena, né? Esses 3 chifres que foram arrancados foram os 3 reinos arianos, que foram derrotados para que o papado pudesse surgir como força. O arianismo, ele era um cristianismo considerado herético pelo papado, combatido pelo papado, e ele se opunha à autoridade do bispo de Roma. Então, para o bispo de Roma conseguir afirmar sua autoridade, esses 3 reinos eles precisaram ser derrotados. São os 3 chifres que caem do animal terrível e espantoso em Daniel 7. Como que a gente vai ter esse marcador agora nesses anos, 508 e 538? Eu tenho uma colinha aqui para a gente entender o que acontece. Em 495 vão cair os Érulos, que era um desses reinos arianos. Em 497 a gente vai ter o batismo de Clovis. Para entender quem foi Clovis. Clovis foi um rei dos francos, que era um povo germânico não cristianizado. Então eles não eram cristãos católicos, mas eles não eram arianos também. Cuidado para falar que Clovis foi batizado em 508. Não. Clovis, em tese, foi batizado em 497. Como que acontece esse batismo de Clovis? Clovis era casado com uma cristã. A tradição vai dizer que ele foi convencido por ela a se associar ao Papa. E ele vai oferecer para o Papa a força militar que o Papa precisava para enfrentar os outros cristãos não romanizados, os cristãos arianos, aqueles 3 reinos. Vão ser os soldados francos que vão enfrentar eles, que vão proteger e afirmar a autoridade do Papa na Península Itálica de certa forma e, portanto, no restante da Europa também. Ao se converter ao catolicismo, ao cristianismo, o rei dos francos ele consegue se colocar como defensor da cristandade. Ele vai receber o apoio dos muitos povos cristãos que habitavam a Europa. Vamos lembrar, nesse tempo o Império Romano tinha sido cristianizado. Embora não existisse mais um Império Romano enquanto potência e força militar, os povos que habitavam nesse território eles eram cristãos. E era muito mais fácil eles aceitarem a dominação de um rei que também fosse cristão. Então nessa parceria, Reino dos Francos, Igreja Católica, a Igreja Católica recebe proteção e o rei dos francos, Clovis, ele recebe legitimidade. Clovis é batizado em 497 e entre 507 e 508 ele vai entrar em guerra contra Alarico,
um visigodo, rei dos visigodos, um dos reinos arianos que se opunha ao Papa na Península Itálica. Então, tomando-se 508, a gente vai ter aqui um momento de fortalecimento do papado, em que o Papa consegue começar, de certa forma, a se afirmar enquanto autoridade contra a autoridade de Cristo, inclusive, ao se propor como mediador de pecados, de perdão dos pecados. Isso vai se demarcar muito 3 anos depois aqui, quando em 511 vai acontecer o primeiro concílio de Orleans, em que Clovis ele vai reconhecer cada vez mais autoridade e poder ao Papa. Clovis morre em 511 por fim. E 538 com o início dos 1260 dias, por quê? Em 538 vai acontecer uma série de outros eventos, entre eles a expulsão dos ostrogodos, não agora visigodos, mas dos ostrogodos de Roma, em 538, que vão dar autonomia para o Papa ter autoridade sobre um determinado território agora. E também acontece o terceiro concílio de Orleans, em 538, que também vai reafirmar a autoridade papal. Então nós temos marcos sólidos dentro da história para demarcar 508 e 538 como os anos em que vão acontecer aí os marcos iniciais dos 1260 dias, 538, 1290 e 1335, 508. Onde vai estar o marco final? 1798 e 1844. Pessoal, é importante a gente dizer que, segundo a nossa interpretação de Daniel 11, esse 1798 aqui vai ser justamente no contexto em que, se por um lado o Papa está sendo preso, por outro lado, pouco depois, Napoleão está invadindo o Egito. Então a gente vai ter naquela situação de guerra entre o rei do norte e o rei do sul, Napoleão sendo essa força que vai estar ali no finalzinho do capítulo 11 do livro de Daniel, Napoleão chegando e lutando entre o rei do norte e o rei do sul, lutando contra essa aliança dos dois. Acredito que a gente consegue ter um marco agora, se a gente for ampliar, voltar para as 2.300 tardes e manhãs, que dá bastante solidez para a gente. E utilizar esse gráfico aqui depois para entender Apocalipse fica muito interessante também. Dá uma olhada no slide em casa. Lembra os 2.300 tardes e manhãs, veja todos os marcos e você vai ver como tudo vai se encaixando de uma forma muito interessante. Bom, pessoal, agora para encerrar então esse trimestre, encerrar o estudo dessa lição, dessa 13ª lição, temos aqui as perguntas para a discussão do Marcos André. Então, é com você, Marcos. Olá, amigos, chegamos ao final de mais uma lição, chegamos ao final de mais um trimestre. Eu espero que você tenha compreendido, depois de estudar o livro de Daniel, que Cristo é o centro de todas as nossas vitórias. Toda vitória que nós temos no mundo espiritual e até mesmo no mundo físico, Jesus Cristo é aquele que batalhou por nós. Nós devemos a nossa vida e devemos todas as nossas vitórias a Ele. Portanto, é muito importante que Cristo seja o centro da sua vida. Não só o centro da Bíblia, não só o centro do estudo do livro de Daniel, mas que ele seja o centro da sua vida, que todas as suas decisões sejam pautadas em Cristo. Chegamos aqui ao estudo adicional nas perguntas para discussão. Quais os perigos enfrentamos ao estabelecermos datas para acontecimentos futuros do tempo do fim? O que ocorre com a fé de muitos quando esses eventos previstos não acontecem? Escândalo, né? Nós somos escandalizados publicamente se fazemos previsões que não acontecem e somos até declarados como falsos profetas e corretamente. Qual princípio profético essencial encontramos nas palavras de Cristo em João 14, 29? João 14, 29, Jesus Cristo ensina para que servem as profecias. Para que serve a profecia? Eu vos disse essas coisas para que quando acontecerem, creais. Então, as profecias, elas são, primeiro acontecem, depois a gente olha para elas e diz, então é isso que significava, foi isso que a Bíblia disse, foi isso que Cristo disse. E aí a nossa fé se fortalece. Profecia não é para ler futuro, não é para ficar fazendo adivinhação de futuro. Isso não é correto. Isso é uma armadilha que nós podemos entrar, é uma armadilha que vai nos causar problemas. Pergunta número 2. Hoje temos comunicação instantânea com os incríveis avanços da tecnologia, que nem sempre são para o bem. Isso torna a ideia de um tempo de angústia, o qual nunca houve, como está em Daniel 12, verso 1,
algo que não é tão difícil de imaginar. E por quê? Nós estamos enfrentando hoje no Brasil, né, um problema com um vírus que surgiu lá na China, do outro lado do mundo. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, nós estamos passando por uma crise que nós nem sabemos o desfecho ainda. Então, em menos de 3 meses, o vírus saiu lá da China, está aqui no Brasil e provavelmente vai se espalhar. Aí, como tem se espalhado por todo o mundo, vai se espalhar por todo o Brasil. Então, isso é um chamado à oração. E nós já estamos vivendo nesse tempo onde as angústias vão se ampliando, onde os problemas vão se acumulando. Logo, Jesus Cristo vai precisar interferir, porque como a Bíblia diz, né, se esse tempo não fosse abreviado, nem mesmo os salvos iriam resistir. Pergunta número 3. Somente pelo Evangelho podemos ser inscritos no livro da vida, né? Sem ele, que esperança temos? Realmente, somente por Jesus, né, nós somos... Como eu disse no início, né, todas as nossas vitórias devem ser atribuídas a Cristo. Por isso, nós precisamos todos os dias entender que todos os méritos são de Cristo. Nós somos pecadores e estamos destituídos da graça de Cristo, destituídos da glória de Deus. Por isso, nós precisamos confiar em Cristo todas as nossas vitórias. Eu quero convidar você a orar nesse momento por esse problema que nós estamos enfrentando, do coronavírus, que está aí tomando conta do nosso país e do mundo, e também agradecer a Deus pelos muitos ensinos que Ele nos deixou através do livro de Daniel. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado ensinos maravilhosos e temos aprendido cada dia mais, Senhor, o quanto o Senhor está no controle do rumo da história dessa terra. Temos a fé de que o Senhor também está no controle da nossa vida, porque entregamos a nossa vida a Ti. E mesmo quando não entendemos muito bem o que está acontecendo, nós cremos que o Senhor está à frente e está comandando todos os cursos e nós estamos sendo conduzidos. Prova disso é que nós estamos aqui hoje na Tua presença, estudando a Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua graça também, que o Senhor nos proteja de todo mal. Invocamos de Ti as promessas bíblicas que dizem que essas pragas não chegariam à nossa tenda. Por isso, nós te pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia, que o Senhor nos livre o mundo desse mal, mas que as coisas que forem necessárias acontecerem para despertar a nossa fé, que possam acontecer e que cada dia possamos estar mais fortalecidos na Tua presença. Salva-nos para o Teu reino, nos dê a Tua paz, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Obrigado, amigos, pelo carinho que vocês tiveram conosco até aqui. E até a próxima temporada, com a graça de Deus. Valeu, Marcos. Valeu você que está assistindo esse vídeo já quase 2 horas. Vocês falaram que se a gente colocasse 5 horas vocês iam assistir. Estamos tentando atender aos seus... Não precisamos testar também. Aos seus pedidos. O som tá... Carson. Já são, diário de bordo, 1 hora e 23 minutos, né, já de sábado. Pessoal, nosso muito obrigado a você que esteve aí conosco durante todo esse trimestre. Né, e como o Marcos orou, que Deus nos abençoe nesse período aí de pandemia, nesse período de quarentena, para que a praga não nos atinja. Até a próxima lição. Vamos lembrar que a praga não atinge a tenda, a gente tem que ficar na tenda. Dentro da tenda. Pessoal, como interpretar as Escrituras? Então, mais um trimestre, com certeza, muito animado para a gente aprender mais sobre a Palavra de Deus. Então, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, que sono.